Vivente andante. Ouve aí, gente boa, vivente andante na terra, hoje falando sobre Jacó do Bandolim, um dos maiores nomes da história da música brasileira, mais especificamente do gênero choro, o famoso chorinho. A conversa é com o jornalista Gonçalo Júnior, que escreveu a biografia Um Coração que Chora, Jacó do Bandolim. Foram mais de 400 horas de gravações, 7.000 documentos e mais ou menos 30 entrevistas que ele fez sobre o músico. Então hoje é o jornalista Álvaro Talarico, eu mesmo, falando com o jornalista Gonçalo Júnior. Ouve aí. A importância de Jacó do Bandolim para a música popular brasileira, e não apenas para o choro, ela eu diria que é múltipla. Por quê? Você tem um músico excepcional que compôs alguns dos grandes choros de todos os tempos, né? E você tem um tremendo pesquisador de MPB, de samba, de choro, de valsa, de todos os gêneros musicais, lundu, que marcaram, modinha, que marcaram a trajetória da MPB, inclusive até o frevo, que é um assunto que interessava muito a ele. Então, Jacó, ele era um cara que militava pela música, ao mesmo tempo que fazia interpretações de discos monumentais, e era um tremendo compositor, né? Então, ele compôs mais de 100 choros. Então, é uma coisa que você não consegue simplesmente dizer, Jacó foi o maior músico de choro de todos os tempos, ou só o maior compositor de choros de todos os tempos, né? Claro, tem Pixinguinha, tem outros ali, mas eu diria que é difícil você argumentar que Jacó não seja o maior. Mas tem essa outra faceta também do pesquisador, do cara que resgatou mais de 7.000 composições, que arquivou e preservou isso tudo, que está aí para a gente usufruir, né? Pesquisadores e tal. Então é isso. Jacó era um craque, né? Um polivalente que jogava em todas as posições. Era um Zico da nossa MPB, um Pelé, sei lá. É interessante a comparação. O Pelé da música e o Zico da música. Jogava em todas as posições. Interessante essas metáforas que você faz com o futebol. Mas Jacó do Bandolim também era conhecido por ter um temperamento um pouco difícil. Diziam até que ele aí humilhava às vezes alguns companheiros de música. Como é que era isso? Tem alguma história interessante que você poderia contar pra gente nesse momento? Há várias passagens nesse sentido, né, sobre o temperamento de Jacó, mas havia uma grande compreensão da parte dos músicos do Época de Ouro, por exemplo, e de outros que acompanhavam ele, como César Faria, Dino, antes mesmo do grupo, né, dele formar o grupo Época de Ouro. O grupo de Canhoto, por exemplo, atravessou a década de 50 inteira gravando com Jacó, inclusive até o começo da década de 60, e todos eles eram unânimes em admitir que o temperamento explosivo de Jacó, o mau humor, era perfeccionismo absoluto, né? E eles depois diziam, olha, Jacó tirava da gente o que a gente achava que jamais conseguiria fazer. E tinha situações assim cômicas, né? Por exemplo, quando ele odiava Valdir Azevedo, né? Ele não suportava Valdir, que substituiu ele na Continental e fez mais sucesso. E aí quando uma vez Jonas, ele estava com Jonas, né? Que tocava cavaquinho com ele numa casa de praia. E ele foi tirar uma soneca, porque ele parava tudo para tirar uma soneca, né? De meia hora depois do almoço. Quem quiser que esperasse, né? E aí, como Jacó estava demorando, aí Jonas começou a tocar Delicado, que era o choro que Jacó não reconhecia como choro, que ele mais odiava. Aí Jacó gritou lá do quarto, pode parar com essa merda aí que eu já acordei. Então tinha situações assim. Agora,
Sem dúvida que Jacó humilhou várias pessoas, mas para defender outras. Por exemplo, ele tinha um vizinho que queria, porque queria, se exibir e mostrar que sabia tocar mais do que todo mundo. E era um cara chato. E um dia tinha um rapaz que foi à casa de Jacó mostrar a desenvoltura dele com o violão, e esse vizinho pegou o violão e começou a humilhar o rapaz. Chegou a perguntar: você toca violão mesmo? Me dá isso daqui. Aí Jacó chamou esse cara lá fora, deu um esporro e falou que durante 6 meses ele não entraria na casa dele por causa daquilo, que aquilo não se fazia, porque aquele gesto poderia causar um trauma tão grande no rapaz que ele nunca mais voltaria a tocar violão. Então, se tinha uma coisa que Jacó era um cara justo. Isso tem muitas passagens, muitos depoimentos nesse sentido, entende? Entendo sim, Gonçalo. Realmente histórias bem interessantes aí desse gênio do chorinho. E é interessante nesse livro que você escreveu, essa biografia maravilhosa, Jacó do Bandolim, Um Coração que Chora, que você traz toda uma contextualização com a história do Rio de Janeiro. Por exemplo, das polacas, né, que a mãe do Jacó, Raquel Pique, era uma polaca e viveu ali na rua Joaquim Silva 97, que atualmente é o Bandolim Cult Bar. E eu queria te perguntar um pouco mais sobre ela, sobre a Raquel Pique. Quem foi Raquel Pique, Gonçalo? E como que a vida dela como cafetina, inclusive, influenciou o Jacó? A gente sabe que foi ela que presenteou Jacó com o instrumento que viraria seu sobrenome, o bandolim, certo? Raquel Pique, ela foi uma das centenas, talvez milhares de jovens que foram iludidas no final do século XIX com promessas de casamento e boa vida no Rio de Janeiro e acabaram sendo forçadas a cair na prostituição. Era uma pessoa extremamente amargurada. O livro mostra bem o quanto ela era implacável com o filho. Ele era quase um prisioneiro, né? Ela não deixava ele sair, porque ela era um bairro violento. Ela, até os 14 anos, 13, 14 anos, ele não tinha contato com o pai. Ela dizia que o pai tinha abandonado ele, quando na verdade o pai pagava uma pensão todo mês. E aí a coisa, até o fim da vida, eles têm uma relação muito ruim, a ponto de ficarem sem se falar por 12 anos, porque Jacó se converteu ao catolicismo, que era uma exigência da futura sogra dele, e para poder casar, né? E a mãe nunca perdoou ele por isso. Então ela era uma pessoa foi muito marcante na vida dele. Muito da personalidade de Jacó teve a ver com o tratamento que ele recebia da mãe, né? Essa solidão, esse isolamento, essa cobrança pelo perfeccionismo. O instrumento, primeiro foi um violino, né? Depois um bandolim. Foi quase que uma forma de dar algum tipo de lazer, pelo interesse musical que ele tinha, né? Tem uma história de que ele via um cego na esquina ele via do alto do sobrado aí um cara tocando, um cego tocando violino, e ele se encantou e a mãe acabou dando um violino assim de terceira categoria para ele, né? Como o bandolim também foi. Era um bandolim usado, bastante usado, né? E sem nenhuma qualidade de marca, essas coisas. Então, Dona Raquel, e o livro mostra, uma das revelações do livro é essa revelação, né? Um dos destaques do livro é essa revelação sobre ela ter sido prostituta, e várias pessoas que conviveram com Jacó, inclusive o médico dele em Brasília, confirmaram que ele falava disso, né? Ele não gostava de falar, mas o filho Sérgio Bittencourt, pelo menos 2 vezes, escreveu a respeito e falou que ela tinha um nome de guerra de Regina, né? Então, isso é um assunto que não dá para que dá para questionar, dizer que não é verdadeiro. Realmente uma história muito rica de Jacó do Bandolim e todos que o rodeavam, ainda mais ali na Lapa, na Joaquim Silva. Hoje tem ali a escadaria Celaron,
bem ao lado ali, quase da onde ele morava, que é o terceiro ponto turístico mais visitado do estado do Rio de Janeiro. E uma música que Sérgio Bittencourt fez para o pai é famosíssima, que chama Naquela Mesa. Porém, Gonçalo, pelo que eu sei e pelo que também a gente tem aí escrito nessa sua maravilhosa biografia, esse livro que realmente impressionante da quantidade de informações sobre a vida de Jacó, que ele também não se dava bem com o filho Sérgio, chegaram a parar de se falar. Foi isso mesmo? Sim, essa história de Jacó com Sérgio foi um dos grandes desafios do livro. Por quê? Porque Sérgio era hemofílico e Jacó tinha uma grande preocupação com ele, porque qualquer machucado poderia levá-lo à morte, né? E aí ele ficava de olho, pegava no pé do filho, aquela coisa toda. Só que depois que, quando Sérgio cresceu e se tornou um polêmico jornalista do Rio de Janeiro, que atirava para todo lado, isso começou a incomodar muito Jacó. E eles passaram a ter muitos atritos, porque Jacó temia que a ditadura pegasse Sérgio e torturasse e matasse. Porque ele trabalhava na vara de execuções penais e ele ouvia essas histórias lá, né? E ele tentava conter as críticas que o filho fazia aos generais, fazia à ditadura. E Sérgio entendia isso como uma implicância e tal. E ele queria, dentro daquele rigor ético e moral de Jacó, ele queria que Sérgio assumisse responsabilidades. Então, uma vez que ele botou Sérgio para fora de casa, foi porque Sérgio engravidou uma moça e isso sem estar casado, né? E isso para Jacó era uma coisa inadmissível. E ele não queria trabalhar para dar atenção a essa moça. Então começaram os conflitos. Quem ouve Naquela Mesa acha que é uma música para um filho que amava muito o pai, né? Sim, amava, mas a relação era muito conturbada. Isso foi a vida inteira. Eles brigavam e tem relatos assim, tipo, era tão feia a briga entre eles que eles passavam semanas sem se cruzar pela casa e ele esperava Jacó comer para depois sentar na mesa e a mãe servia a comida para ele, porque não tinha condições de os dois sentarem na mesma mesa. Isso dá uma ideia para você do quanto era conflituoso, né? E o resultado, pouca gente sabe, é essa música maravilhosa, né? Naquela Mesa. E Gonçalo, qual é a pegada do livro? E eu também já soube que o Jacó teve alguns problemas com tropicalismo e algumas outras situações, além de uma questão aí dele ser mulherengo. Pode comentar um pouquinho sobre isso? Fala-se que Jacó, antes de morrer, foi pedir bênção para Pixinguinha, né? Quem fala isso é Hermínio Belo de Carvalho, porque foi quando voltava da casa de Pixinguinha que Jacó sofreu um infarto e morreu no caminho, né? Conta-se que ele entrou em casa já com um carro desgovernado pedindo socorro. E eu acabei até entrevistando o médico que socorreu Jacó. Aliás, tem uma história bem, bem terrível nesse sentido, né? Eu entrevistei esse médico já com quase 90 anos. Eu entrevistei ele no domingo e na sexta-feira seguinte ele morreu de Covid, você acredita? Em 2020, 5 dias depois de eu entrevistá-lo sobre Jacó, ele morreu de Covid. Foi uma coisa fulminante. Jacó, ele era louco por Pixinguinha. E Jacó, ele tinha uma coisa, ele era muito brincalhão. Então ele brincava com Pixinguinha. Ele era tão louco por Pixinguinha que ele chegou a gravar alguns telefonemas como um registro histórico. Não é porque Jacó tinha obsessão em gravar, em espionar ninguém, não. Ele achava que aquilo ali poderia ser um documento histórico, como de fato tornou, né? A conversa que ele tem com Pixinguinha sobre os 80, a festa, né, que foi feita, que o próprio Jacó organizou em 67, 68, para os 70 anos de Pixinguinha, mostra bem isso. Ele queria ter um registro documental daquele momento tão especial para os dois. E ele brincava muito com Pixinguinha, né?
Então era uma relação de só quem é amigo, muito amigo assim, tem essa coisa assim, essa proximidade. Então as pessoas ouvem esses áudios, esse áudio e distorcem, diz que Jacó não respeitava Pixinguinha de forma nenhuma, muito pelo contrário. Ele fez de tudo, ele fez sozinho aquela festa dos 70 anos de Pixinguinha, entende? Então era amizade, era adoração, era veneração. Pixinguinha para ele era um pai, né? Porque eles tinham 20 anos de diferença, quase 20 anos. Então era uma coisa de pai para filho mesmo. Eu acho que a grande pegada do livro é a emoção, né? Por isso que eu botei o título de Um Coração que Chora. Por quê? Eu liguei essa coisa da emoção, do Jacó explosivo, do Jacó temperamental, brigão, com o chorinho, né? Que era dessa explosão que saíam pérolas, né? Que saíam coisas maravilhosas, como Doce de Coco, Noites Cariocas, é, Vibrações e outros muitos, né? Dezenas de clássicos. Então o livro tem muito isso. E tem a personalidade difícil de Jacó. A briga dele com a Bossa Nova, que no final da vida ele se redime, ele dá o braço a torcer. A briga dele com o pessoal do tropicalismo, da Jovem Guarda, do Iê, 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 como se dizia, né? Então ele era um purista que queria preservar as raízes da música, principalmente do samba e do choro, mas ele não era um cara conservador nem reacionário, como dizem. Tanto que ele foi o cara que mais experimentou no choro, né? Foi ele que gravou choro orquestrado, foi ele que supervalorizou o sopro no choro, foi ele que levou o acordeon para o choro, experimentou instrumentos que ele criou. Era um cara super antenado com tecnologia, com reprodução de fotografia, de microfilmes, de documentos, de gravações. Tudo que ele fez, gravou, as conversas que ele gravou, tinha um cunho de documento histórico. E às vezes de autoproteção, né? Quando tinha alguma questão familiar, como um amigo que passou a perna nele, que desviou um dinheiro dele, então ele gravou isso. O livro é isso, o livro tem muito humor nessa história de Jacó, né? E tem muita emoção. O Vibrações, por exemplo, que para mim é o melhor disco já feito no Brasil, em todos os gêneros, todos os sentidos, e tecnicamente falam que é o disco perfeito. Foi um disco feito entre... Começou e no meio ele teve um infarto, quase morreu, né? Ele ficou 40 dias internado no hospital. Então quando ele sai, ele bota o coração naquele disco. Tudo isso faz essa coisa da emoção com o choro gerar o nome do livro, entendeu? Mas tem muita história boa, viu? Muita história emocionante. Eu acho que a relação dele com o Sérgio, o encontro dele com o Armandinho, mereceria um livro, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de falar desse livro e eu espero que os fãs de Jacó descubram o quanto ele foi genial no seu temperamento, em tudo, na relação com a mãe. Dali disso tudo saiu um cara que era absolutamente genial. E os gênios são assim, né? Eles são turbulentos, mas Jacó era um cara correto, ético, respeitoso, não discriminava ninguém, brigava com quem discriminava os outros, quem tentava humilhar os outros, ele brigava. Ele não admitia que as pessoas fizessem isso. Então tem muita coisa de Jacó que precisa ser desmistificada e reconhecido as muitas facetas, né? Do pesquisador, do compositor, do músico, do perfeccionista, o cara do coração enorme, do cara mulherengo que ele era. Aliás, o livro até revela uma coisa que ninguém nunca comentou, né? Jacó tinha olhos verdes, tá? Termino com essa. É isso aí, gente boa. Esse foi mais um Vivente Andante, aqui com Álvaro Talarico, @Álvaro Talarico, no Instagram. Siga @Vivente Andante no Instagram, também no Twitter. E vá lá visitar viventeandante.com para ver muitas coisas de jornalismo cultural.
Essa foi a nossa conversa com o jornalista Gonçalo Júnior, que escreveu a belíssima biografia de Jacó do Bandolim, Um Coração que Chora. É isso aí. Até o próximo. Salve o chorinho. Vivente andante.